Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. A partir do verso 23. E eu quero ler com você até o verso de número 26. A gente tem falado que, e eu repito para dar ênfase necessária, que a campanha que nós estamos vivendo, ela tem 4 etapas. A primeira etapa é a etapa do acreditar. E eu não sei se você já parou para prestar atenção na vida, mas o quanto de coisa ruim você deixa de fazer quando é dominado pela insegurança. E o quanto de coisa boa você produz quando você está convicto que vai dar conta. Eu acredito que talvez os nossos maiores adversários não sejam aqueles que estão do lado de fora, mas sejam aqueles que estão na nossa mente, plantando todos os dias um sentimento de insegurança, um sentimento de fracasso, um sentimento de medo. E alguém já disse com muita sabedoria que dentro da sua embarcação você vai ter que escolher quem vai viajar. Se você alimentar o medo, a fé morre de fome. Mas se você alimentar a fé, o medo morre de fome. Então o nosso primeiro desafio é o desafio de crermos, não crermos das nossas possibilidades, não crermos das nossas habilidades, mas crermos que há um Deus que está mais interessado no avanço da sua igreja do que eu e você possamos estar. Que há um Deus que desde o Antigo Testamento declara que a sua vontade é que a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. E nessa estação do conhecimento, nessa estação da fé, eu tenho dito aqui que você só consegue confiar em quem você ou com quem você, em quem você se relaciona. Eu não sei se já aconteceu de você chegar num lugar, olhar para uma pessoa e falar assim: não fui com a cara. Se nunca aconteceu com você, você é um santo. Vai para o céu com tripa e tudo. Mas às vezes eu chego num lugar e falo assim: não fui com a cara de fulano. Não deu um troço estranho aqui. E aí o tempo vai passando e aí vocês vão vivendo uma convivência forçada. Conjuntura, a situação, a conjuntura obriga vocês a conviverem, seja uma situação de trabalho, seja vizinhança. E daqui a pouco você começa a falar assim: a fulana é tão estranha assim, não. E às vezes no término do curso, quando vai ter aula da saudade, você abraça a pessoa, chora e ainda canta amigos para sempre. Você foi conhecendo e foi mudando o seu comportamento, ao passo que vocês foram caminhando, você foi mudando a sua percepção da pessoa. Ao passo que caminhamos com Deus, ao passo que nos lançamos em Deus, nós começamos a ter cada vez mais condições de mergulharmos, de nos aprofundarmos na estação da fé. Mas para que você possa ter um relacionamento com Deus, eu quero dizer a você que há uma palavra que você, ou há um verbo, que você vai precisar aprender a conjugar. Porque hoje em dia, sempre que a gente pensa em relacionamento com Deus, a gente pensa num relacionamento para ganhar, para avançar, para resolver. Eu tenho um problema em casa, então eu vou fazer uma campanha para resolver o problema. Eu estou desempregado, então eu vou orar para que Deus abra uma porta. Eu quero casar, e aí eu vou orar para que Deus me dê uma esposa, me dê um esposo. Eu estou com um problema financeiro, então eu vou orar para que Deus resolva o meu problema financeiro. E eu creio que Deus faz tudo isso.
Mas na caminhada com Deus, e se queremos ter um relacionamento de amizade com Deus, há um verbo que precisamos aprender a conjugar. E este verbo é um verbo difícil de ser conjugado, que é o verbo renunciar. Não existe vida cristã sem renúncia. O Senhor Jesus disse assim: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E o tome a sua cruz não é uma palavra simplesmente imperativa, um ato que é feito e é concluído, mas a ideia é: diariamente tome a sua cruz e siga-me. Diariamente renuncie ao seu eu e siga-me. E hoje, olhando para esse texto, eu quero pensar em 3 renúncias que você vai ter que fazer, se você quer ter uma vida de intimidade com Deus. A Bíblia diz assim, verso 23 de Hebreus capítulo 11. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Deixa eu dar uma pausa aqui, irmãos. Sempre que eu leio esse texto, eu falo assim: se Moisés fosse feio, estava perdido. Tudo no mundo é mais difícil para o feio. Você que é feio, concorda? Como as coisas são mais difíceis para você? Não é? Diga aí, Marco Antônio. A Mary falou: você não é feio. Para ficar feio tem que dar uma melhorada, né, varão? E aí, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Pela fé saiu do Egito, por não temer a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Ministra os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Moisés nasce num momento difícil do povo de Deus dentro do Egito. A palavra vai nos dizer que levanta-se um rei que não conhecia José, e ele percebe que o povo hebreu, que chega no Egito num número total de 70 pessoas, agora havia se multiplicado. E os conselheiros reais começam então a dizer: olha, se esse pessoal se juntar, eles vão se rebelar e hão de se levantar contra nós. Então nós precisamos exterminar este povo, nós precisamos diminuir este povo. E o texto de Êxodo vai dizer que quanto mais o povo era perseguido, mais ele crescia. Sabe aquele fenômeno do omelete? Quanto mais você bate, mais ele cresce. Existem situações na sua vida que você não precisa se preocupar em se defender. A propósito, um dos segredos para uma vida cristã, uma vida espiritual poderosa, é em alguns momentos você deixar que falem de você. Deixar que batam em você. Porque quanto mais você for sendo sovado, mais você vai ser edificado. Por fim, o faraó dá a seguinte ordem: matem todos os meninos que nascerem. Moisés nasce, os seus pais agora têm uma missão muito difícil. Eles têm que nadar contra a maré, porque eles escondem o filho por 3 meses. Gente, quem aqui tem filho? Levanta a mão, por favor. Obrigado. Primeira coisa que a gente gosta de fazer com filho é o quê? É mostrar. Ninguém gosta de esconder filho. Você pergunta para um pai assim, ou para uma mãe: você tem filho? Ela não responde sim ou não. O que ela faz? Pega o celular e mostra a foto. Eu não pedi a foto. Eu só perguntei se você é pai ou mãe. Mas você já pega a foto? Tenho! Aqui, ó. Esse é fulano, esse é cicrano. Não são lindos?
Aí você, às vezes, ainda vira e fala assim, nossa, tudo a cara do pai, né? Isso acaba com a mãe. 9 meses carregando, passando mal, por o menino nascer com a cara do abençoado. Então, eles tiveram que esconder. Eu não sei como foi que eles fizeram, mas quando eles criam, eles preparam um plano para salvar a vida de Moisés, eu fico imaginando que eles esperavam que Moisés chegasse em qualquer lugar, menos nas mãos da filha do tirano que havia ordenado a morte de todos os infantes. Você consegue imaginar? Você prepara uma cesta, você betuma uma cesta, você faz tudo com todo carinho e atenção. E aquilo que você preparou, e Joquebede foi uma mãe que preparou a salvação do seu filho. E nós precisamos de mães hoje que intencionalmente lutem pela salvação de seus filhos. E agora nós vamos ver que todo o esforço dela parece que vai por água abaixo. Porque Moisés cai nas mãos da filha do inimigo. Havia um plano de Deus. Havia um projeto de Deus. Joquebede não sabia, seu pai Anrão não sabia, Miriam não sabia, Arão não sabia, mas Deus sempre soube. Existem momentos na nossa vida que a vida não faz nenhum sentido. Eu quero dizer para você que aquilo que te surpreende, não surpreende ao Senhor. Ele não assiste a história, Ele faz a história, Ele é o soberano rei, louvado seja o nome do Senhor por isso. Um dia Moisés crescido, vai andar pelo meio dos hebreus, vê um hebreu maltratando um egípcio, se mete no meio e você sabe que ele age de maneira desproporcional ao conflito, mata o egípcio. Esconde debaixo da areia do deserto. Outro dia ele vai passear e vê 2 egípcios, 2 hebreus brigando e tenta separar, e aí um vira para o outro e diz assim, você vai fazer comigo igual fez com o egípcio? E ele então descobre que foi, ele percebe que foi descoberto e decide então fugir. 40 anos, até o encontro com a sarça, 40 anos, até que ele pudesse voltar para o Egito. E aos 80 anos, Moisés começa o mais significativo momento da vida dele. Eu preciso dizer para você e para mim, que nunca é tarde demais para Deus começar a escrever o mais significativo capítulo das nossas vidas. Moisés viveu 120 anos, e o mais significativo capítulo não foi do 0 aos 40, nem dos 40 aos 80, mas foi dos 80 aos 120. Eu quero dizer para você que nem tudo está perdido. Ou melhor, nada está perdido. Deus ainda escreve novas histórias, louvado seja Deus por isso. Mas quando eu olho para esse texto aqui de Hebreus capítulo 11, eu percebo 3 renúncias que Moisés precisou fazer e que eu e você vamos precisar fazer se queremos ser pessoas íntimas do Senhor. A palavra de Deus diz no verso de número 24, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Alguns estudiosos vão acreditar que esta filha de Faraó, em algum momento fizera um tipo de revolução, uma tentativa de golpe, e chegou a tentar assentar-se no trono. Ser filho de uma mulher forte e poderosa, como esta filha de Faraó, significava que Moisés, de alguma forma, poderia estar concorrendo a uma vaga, a uma cadeira, ao lugar
de se tornar, no futuro, o faraó. Ser filho desta mulher significava dizer que de alguma forma, de alguma maneira, Moisés estava como que na linha sucessória. Mas ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E aí, quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que me chama a atenção é que se você quer caminhar com o Senhor, a primeira recusa que você precisa fazer é a recusa à ostentação. A gente vive num mundo extremamente midiático, e aqui eu não estou falando de rede social, aqui eu não estou falando de internet, mas eu estou falando daquilo que Salomão, ao escrever o livro de Eclesiastes, chama de vaidade. E vaidade, irmã, não é você andar bonita. Vaidade não é você pintar a unha, pintar o cabelo. Vaidade, meu irmão, não é você andar ajeitado, dar um jeito no cabelo, dar um jeito na barba, andar cheiroso. Isso não é vaidade. A ideia da vaidade pode ser associada com a ideia da futilidade. Futilidade significa correr atrás de algo que na sua essência é vazio. Você consegue imaginar o que significava ser filho da filha de Faraó? Você consegue imaginar Moisés dando carteirada no Egito? As meninas suspirando por ele, não porque ele fosse o mais bonito, não porque ele fosse o mais charmoso, mas simplesmente porque ele era filho da filha de Faraó. Você consegue imaginar o número de pessoas que o aplaudiriam, que o reconheceriam, que pediriam para tirar foto com ele, que o marcariam nas publicações do Instagram, simplesmente porque ele era filho da filha de Faraó? Você consegue imaginar Moisés sendo chamado para as melhores festas, para os melhores eventos, sempre nos melhores camarotes, podendo comer do bom e do melhor, e não que isso seja pecado, mas tudo isso por um motivo, porque ele era filho da filha de Faraó. E a minha pergunta para você é: o quanto de futilidade existe naquilo que eu e você estamos buscando? A Bíblia diz, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, esteja você comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. A minha pergunta é, se a gente parar para espremer, torcer, tudo aquilo que eu e você fazemos, no final das contas, o quanto de futilidade, vaidade e ostentação fica? Às vezes, irmãos, a gente se endivida para ostentar uma vida que a gente não tem, para impressionar gente que a gente não conhece, e para agradar gente que não gosta da gente. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu sinto falta às vezes de gente de verdade, sabia? Às vezes eu tenho a impressão que a gente está se relacionando quase com hologramas. Sabe, o holograma é uma projeção. Mas gente de verdade. Gente que ri, gente que chora. Gente que às vezes sai da casinha, gente que fica na casinha. Gente que... E a gente já descobriu que a gente não começou a usar máscara na pandemia. Na verdade, nós já usávamos máscaras e talvez continuemos a usá-las tantas vezes por conta dos papéis sociais que temos que desempenhar. Ele
Abre mão da ostentação. Irmãos, no cerne do pecado, lá no coração do pecado, há uma palavra. E todo pecado ele é motivado, se você espremer, descascar, você vai descobrir que ele é motivado por uma coisa: egoísmo. Meu prazer. Desde o jardim, eles viram uma árvore que era agradável aos olhos, desejável para comer, boa para dar conhecimento e mais, se eles comessem, eles ficariam iguais a Deus. É interessante que, tanto na tentação no jardim, quanto na tentação no deserto, Satanás usou praticamente o mesmo argumento, mas em sentidos opostos. No jardim ele disse assim: seja como Deus. No deserto ele disse: dá vazão aos seus instintos como homem. Transforma a pedra em pão. Pula daqui de cima. E os anjos vão te socorrer. Olha, se prostre e me adore, eu vou te dar todas as riquezas do mundo. Sempre é a mesma coisa. Nos jogar lá em cima e falar assim: seja como que um próprio Deus. Bata no peito e diz: a minha vida é minha, eu faço dela o que eu bem quiser. Eu faço dela o que eu decidi. Vontade de ser Deus. Ou uma racionalização aos nossos erros, dizendo assim: tem uma hora que todo mundo tem que chutar o balde. Tem uma hora que todo mundo tem que chutar o pau da barraca. Oh, o homem que andou na linha, o trem pegou. É só você que é o certinho aqui. É só você que é a certinha aqui. Às vezes, irmãos, nós estamos dominados pela ostentação, por coisas que são vazias. E eu acho que a gente precisa pedir a Deus: Deus, dá consistência, dá sustância, dá caldo à minha vida. Segunda renúncia que você vai precisar fazer é a renúncia aos prazeres. Preste atenção que diz o verso 25. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo, ou, como diz a versão que está sendo projetada, desfrutar o prazer transitório do pecado. Eu não sei aqui quem, quando criança, ouviu assim: o mundo não tem nada que preste. Quem já ouviu isso aqui, por favor? Tudo lá no mundo é ruim. Já ouviu isso? Pecado não vale de nada. Deixa eu falar um negócio aqui para você, não se escandalize. Pecado é bom, irmão. Pecado é bom. Se pecado não fosse bom, não tinha tanta gente pecando. Inclusive nós. Eu tinha um amigo que ele falava comigo assim: Tércio, devia ser assim. Você devia pecar e sentir uma dor, uma fisgada, uma ferroada na perna que você ficava uma semana. Pecado tinha que ser igual o Bezetacil. Você já tomou Bezetacil, você sabe como é que é. Tinha que ser desse jeito. Eu pequei, pá! Existe um prazer no pecado, e a gente não vai negar. Mas o texto vai dizer, irmãos, que são prazeres transitórios. E o nosso desafio é viver pelo eterno. Quantos sims você dá hoje, que amanhã você vai ter uma vida inteira para se arrepender? Você vai precisar renunciar à transitoriedade de alguns prazeres.
E quando eu falo sobre prazer e quando falo sobre pecado, eu tenho um pensamento que não é meu. Na verdade, o teólogo William Barclay, que defendeu muito essa ideia, que ele dizia que o pecado, geralmente, é um prazer deformado. Sabe caricatura? Uma vez eu estava pregando numa igreja, tinha um cidadão sentado no segundo banco, olhando para mim e rindo, olhando para mim e rindo. E assim, os irmãos sabem, né? Eu falo pouco, e o pouco tempo que eu falo, ele rindo para mim. E aquilo começou a me dar nervoso, me dar nervoso, me dar nervoso. No final do culto, ele me entregou um papel, numa folha branca, fez um retrato meu, está lá no meu gabinete. Uma perfeição. Isso é um retrato. Mas a caricatura, ela pega alguns traços seus, mas o que ela faz? Ela superdimensiona, ela deforma. Então, pega a orelha, aumenta, pega uma bochecha, aperta o olho. Tem gente que fica até mais bonito com a caricatura, mas geralmente dá uma piorada. Eu entendo que o pecado é essa caricatura que pega um prazer e o deforma de tal forma que aquilo que seria uma alegria se torna uma dor de cabeça. É como um rio. Eu não sou assim, eu confesso, eu preciso apreciar mais a natureza. Às vezes a gente corre tanto que não aprecia a natureza, mas um dia desse eu estava descendo e tinha ido deixar a Érica na UFAL, vim descendo, e aí passei ali pela Santa Amélia e olhei aquela lagoa no Fernão Velho. Sempre esqueço o nome daquela lagoa ali do Mirante da... É a Mundaú, não é? É a Mundaú. Gente, coisa linda. Se você não passou por ali, olhar dali de cima a lagoa, é uma coisa linda. Mas aquela lagoa é bonita ali dentro. Imagine aquela lagoa saindo da Mundaú e pegando todos os bairros adjacentes, toda a região adjacente. Aquela beleza vai se transformar em quê? Em tragédia, em morte. Imagine você passar na frente de um jardim. Está lá você, Pedro, você que é um bom namorado. Um dia você fez aqui uma pegadinha. Está aí o Tiago, marido nota 1001. Aí a Isis passa na frente de um jardim e fala assim: nossa, amor, que jardim bonito. Aí o Tiago, esperto, ligado. Ela gostou daquelas flores, né? Não vou dar só as flores. Eu vou dar o jardim inteiro. Aí ele pega um carrinho de obras, pega uma pá, pega toda a areia do jardim, coloca em cima dos carrinhos de obra, coloca as flores ali em cima, aluga uma picape, coloca tudo em cima, e sai para trabalhar, para levar as crianças da escola, e quando ela chega, que abre a porta da sala, está lá o movimento com terra, areia, e um monte de flor na sala. Imagine o sorriso que você, irmã, daria para o seu marido. E ele ia falar assim: mas não dá para entender essa mulher é louca. Essa mulher é doida. Porque a gente passou ontem lá, ela falou que era a coisa mais linda. Só que estava lá. Aí o que eu fiz? Eu trouxe para cá. Como a gente não passa lá todo dia, vai ficar aqui no meio da sala, esse monte de areia, esse monte de pedra, de cascalho, de minhoca, vai estar tudo aqui para ela todos os dias. Você não pode dizer que um marido que faz isso é um marido ruim. Seja sincero. Diga aí, Vânia, se o Luiz faz isso com você, não é um marido ruim. É um doido. Você pode chamar de doido, mas ruim não é. Gente, existem coisas que são belíssimas lá, dentro do lugar.
Gestação é um negócio belíssimo. Filho é herança da parte do Senhor. Filho é herança da parte do Senhor. Mas quando você pega dois adolescentes de 14, 15 anos, que não sabem nem quem são, que não definiram nada na vida, e agora estão tendo que interromper projetos por conta de uma criança que está chegando. Uma criança que não tem nada para dar, só vai exigir receber. Parece que aquela beleza da gestação, ela só é recuperada após o nascimento. Primeiro como é que a gente vai contar para os nossos pais? Como é que a gente vai explicar? Aí vem os cabeça de bagre, é melhor interromper. É tanta coisa que passa na cabeça que aquela beleza, aquela tranquilidade é roubada. Moisés toma uma decisão: eu não vou ficar agarrado em prazeres transitórios. Deixa eu falar uma coisa para você. E não falo, já disse isso várias vezes, não falo como médico, falo como paciente. Pecado não é uma ferramenta que pastores, padres e outros religiosos inventaram para dominar pessoas, para plantar medo. Não é isso não. A gente só está dizendo para você, e eu digo para mim também, que tudo aquilo que eu faço, às vezes é como uma pedra rolando morro abaixo. Eu sei onde ela saiu, eu imagino onde ela vai chegar, mas eu não consigo prever todos os estragos que ela vai fazer. Existem riscos, irmão, irmã. Existem riscos, você que me assiste pela internet. Você não precisa correr, não. Meu irmão às vezes fala comigo assim: o maior erro do pescoço é fazer acordo com a guilhotina. Tem gente que é pescoço e só faz acordo com guilhotina. Mas deixa eu falar sobre uma última renúncia. O verso vai dizer, o verso de número 26. Por amor de Cristo. E aí você vai falar assim: mas Cristo, Moisés, Cristo, mas Moisés está no Antigo Testamento, Cristo aparece, irmãos. Cristo, a Bíblia diz em João, que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Cristo não foi a primeira das criações do Deus Pai. Nós cremos na doutrina da Santíssima Trindade, de um Deus uno, que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. E aí você vai me perguntar: explica esse negócio. Santo Agostinho dizia: mais fácil você tirar toda a água do mar e colocar dentro de um balde, do que você explicar em detalhes o mistério da Trindade. Creia, não creia nele, você perderá a sua cabeça. O próprio Jesus, lá no Evangelho de João, ele vai dizer: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Paulo vai dizer que Cristo foi sacrificado por nós antes da fundação do mundo. Ele é o eterno Deus. E o texto vai dizer que por causa de Cristo considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Você vai ter que fazer uma última renúncia. É a renúncia do retorno imediato. Irmãos, cada vez nós estamos mais viciados na velocidade. E cada vez menos pacientes com os processos.
você vai ter que aprender a esperar. Ele olhava a recompensa e dizia assim: vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu falei domingo aqui que dentre as muitas coisas que eu estou fazendo na vida, agora eu estou indo para a academia. Além de um corredor de alta performance, agora sou um marombeiro. Você está rindo de quem, Sandro? Qual cena que você está imaginando? Da maromba. Puxando ferro, forte. Calacinha, tô que tô. Finalmente, né? Finalmente. Ô, Calaça, não dá confiança para esse escarnecedor, não. Eita, aqui é o pecado que eu estou pagando. Não sei porquê e deixar ela aqui do louvor. Mas, os processos são individuais, tá, irmãos? Deus trabalha com cada um de nós num tempo. E hoje eu estava lá na academia, aí, domingo eu tinha conversado com o Tiago falou assim: não, pastor, vai chegar um dia que o senhor vai dar uma puxada lá numa máquina, vai dar um pump, o músculo vai dar aquela plaf. Falei, Depois ele murcha. Eu falei, já queria, no segundo dia, estar marombado. Já queria estar abdômen trincado. 6 pacotinhos aqui. Irmãos, eu vou dizer para vocês acham que eu gosto para aquela academia? Irmãos, eu não suporto. Eu não suporto. Hoje eu estava lá fazendo uma série e tem uma menina, uma das professoras, Larissa, todo mundo chama ela de Lalá, eu chamo ela de Lalá terrorista. E teve uma hora que eu estava numa máquina assim, e ela falou: que foi, pastor? Tá sentindo alguma coisa? Eu falei: tô. O quê? Uma raiva tão grande em mim. Uma vontade de ir embora. Uma vontade de sair daqui, nunca mais voltar. Só que eu caí na besteira de passar o cartão por 6 meses. E eu não suporto jogar dinheiro fora. Se você gosta de jogar dinheiro fora, me fale que a gente vai arrumar uma lixeira para botar perto de você o tempo todo. Mas eu não suporto jogar dinheiro fora. Então tem que ir. Eu já estava pensando numa desculpa para não ir amanhã. Falei assim: eita, amanhã de manhã eu tenho dentista. Aí estava conversando com a minha dentista, ela está numa semana de especialização. Remarcou para segunda, eu falei: tem que ir. Ainda bem que segunda que vem é feriado, aí está fechada, louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, as coisas não vão acontecer no nosso tempo, não. Nem na velocidade que você quer. Max Lucado, e aqui eu quero concluir de verdade. Ele escreveu um livro sobre a vida de José, muito interessante. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, como devocional. Às vezes a gente fica sem ler a Bíblia, mas precisa de um apoio devocional. Esse livro é um livro muito devocional. O nome desse livro é Você Vai Sair Dessa, do Max Lucado. E logo na capa está escrito assim: não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas com a ajuda de Deus, você vai sair dessa. E ele vai falando sobre a história de José, fala sobre outros personagens da Bíblia. Você precisa renunciar o retorno imediato.
Estou orando há 1 ano, por isso não aconteceu. Então quer saber, joguei tudo para o alto, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja. Esse negócio é tudo uma enrolação, chega! Aquilo é um engana bobo, engana trouxa. A gente vai para lá, o pastor fica aquela conversa boa dele, conta umas piadas, a gente ri, e aí quando vê a vida que é boa não muda. Irmãos, Moisés renunciou o retorno imediato, porque ele contemplava a recompensa. Eu lembro que Deus tem que me libertar disso, de falar que estou terminando e não terminar. Mas só uma última experiência aqui. Eu sempre falo com as minhas meninas, e agora eu falo com o Caleb também. Quando elas entraram na adolescência, aí começa aquele negócio, começa a olhar para os meninos, e os meninos olhando, os hormônios, aquela coisa toda. E eu falava assim, arrumar namorado na adolescência é igual fazer compra em loja de departamento. Você entra numa loja de departamento, seja ela qual for, tem várias. Aí você entra e vê uma camisa. Logo tem uma arara com a camisa, com a calça, com tênis. Só que você só tem R$100. Aí você separa tudo, coloca no bolso. Aí você anda um pouquinho mais, chega lá no final. Você não pode adiar muito e quando perceber está no estacionamento já e perder. Aí, porque tem gente que escolheu tanto que já está no estacionamento. Aí agora, para voltar para a loja é difícil. Mas assim, aí você vai adiando. Você vai, enche a sacola. Aí na hora que você está saindo, você fala assim, rapaz, tinha essa roupa aqui, essa blusinha aqui, meu número. Como ficava bom em mim. Só que você já gastou o seu crédito. Então, devagar com a dor, sem pressa. Deus está cuidando de tudo, e especialmente de você.